Então, o que eu programei para hoje, para a gente dar uma olhada? A escolha da bicicleta, né, para você saber o que você vai comprar, ter um norte do que você vai comprar, o ajuste da bicicleta, como andar com essa bicicleta e onde andar com a sua bicicleta. Então, a escolha da bicicleta. Então, primeiramente, ela tem que atender o que você quer, certo? Então, você quer fazer uma trilha, ela tem que atender primeiro essa proposta, né? Que seja adequado ao seu tamanho. Tem muita gente que compra a bicicleta por impulso e erra no tamanho, entendeu? E aí fica com a bicicleta encalhada, ou tem que renegociar com um preço mais baixo e tal, ou acaba andando, dá dor nas costas. Então tem que ser um negócio para ti mesmo, no teu tamanho bem adequado. E tem a cara da modalidade que você escolheu, né? Então, vou fazer um cross country, a gente tem uma boa bicicleta de cross country aqui no fundo, certo? Vou andar de enduro, a bike mais adequada é essa aqui. De downhill aquela lá. O que difere uma da outra? A de cross country é uma bike mais rígida, ela vai fluir um pouco mais, entendeu? Vai andar em terrenos não tão acidentados. E você consegue percorrer distâncias mais longas sofrendo menos. Quando a gente vem para o downhill, é outro extremo. Então o downhill é uma bicicleta que ela tem mais curso de suspensão, suporta mais impactos, né? Tem a proposta de voos mais altos, como o do vídeo que passou agora há pouco. E por consequência é uma bike também mais pesada e mais robusta. E o que está pintando agora, que está tomando conta do cenário mundial, são as bikes de all mountain enduro, que são bikes híbridas, que elas têm suspensão dianteira e traseira também, com um curso intermediário entre a bike XC e a bike downhill, e bem rápidas e com um peso interessante também. Então as bikes, elas, com a tecnologia empregada hoje, elas estão andando em muitas pistas de downhill, inclusive. Então, para quem tem uma única bala na agulha, a escolha hoje ideal, na minha concepção, seria uma bicicleta de enduro. Que ofereça condições seguras para você praticar o esporte. É lógico que eu venho de uma geração que tinha muitas adaptações para você andar de bicicleta. Então, você pegar uma bicicleta de XC e transformava ela numa bicicleta de downhill, né? Tudo isso tem seu preço. O meu dedo é fruto disso, né? O meu dedo torto foi uma bicicleta adaptada de cross country para andar no downhill. Eu acabei caindo, acabei fraturando o dedo. Então, que possa ser utilizada preferencialmente próximo da sua casa. Por que eu coloquei isso? Eu nasci no downhill, andando com bicicleta de montanha. Primeiro que na cidade que eu morava, eu não tinha montanha. Então eu tinha que ir até uma cidade que oferecesse a condição para eu andar de bicicleta. E o segundo ponto é a logística, onde eu tinha que pegar e depender de carona para subir a montanha. Hoje ainda a gente depende de carona para subir a montanha numa bike downhill. Voltando um pouco ainda, mais uma vantagem da bike de enduro. E hoje eu consigo subir a montanha pedalando e fazer a descida da montanha com uma bicicleta bem versátil hoje, entendeu? Aquela história, uma bicicleta tem dinheiro para uma bicicleta, a bike de all mountain é a melhor escolha para quem gosta de fazer trilha. Vamos falar um pouquinho de ajuste de bicicleta também, né? Eu tenho um amigo meu que ele costuma falar que uma bicicleta limpa é uma bicicleta rápida. Conhece essa pessoa, Cris? E é verdade. Não deixa de ser verdade, mas vai um pouco além da limpeza, né? Naturalmente. Então, eu começo aqui ajustando a altura do selim, tá? Que ele é bem importante. Dentre essas três modalidades que a gente está falando, do cross country, do downhill, do enduro, você trabalha com posições diferentes, alturas diferentes do selim. No downhill a gente trabalha com o selim bem baixo, né? O selim bem baixo para quê? Para você poder trabalhar o teu corpo em cima da bicicleta e descer pontozinhos, poder saltar com mais tranquilidade, né? Para o selim não te atrapalhar, não enroscar. No cross country a gente tem um selim mais alto para favorecer justamente a alavanca para você poder pedalar, certo? Vai encarar subida, vai encarar descida, então tem que ter um selim na altura que você tenha força nas pernas, principalmente. E a bike de enduro é uma bike interessante, por quê? Nesse cenário a gente tem uma condição de selim
que ele é retrátil. Então eu aciono uma alavanca e eu abaixo ele, certo? Então o que isso me oferece? Me oferece eu subir com conforto e com força nas pernas, certo? E eu consigo descer simplesmente apertando o botão. Então eu não preciso parar, regular a altura de banco e tal. Isso pode ser até de certa forma um comodismo, só que nas competições de enduro hoje isso é essencial. Tá? Seria uma das melhores ferramentas que você tem hoje para você se tornar um cara rápido na trilha, né? Porque tem trechos de pedal que você tem que estar com o selim alto e tem trechos de descida mais íngreme que você tem que baixar o selim para você ter confiança e estabilidade da bicicleta. Mesa, guidão e freio. A gente percebe que, comparado à bicicleta de cross country, segura aqui, cara. A gente tem nessa bicicleta uma mesa bem longa, entendeu? Quando a gente se volta à estabilidade da bicicleta, a gente tem que encurtar essa distância para você ter uma melhor dirigibilidade da bicicleta, certo? Você vê as motos, por exemplo, nenhuma moto tem um avanço tão longo, né? Porque quanto mais curto, mais fácil de você realmente dirigir a bicicleta e ter estabilidade com ela. Então você verifica que na bike de enduro e na bike de downhill, que tem propostas mais agressivas de pilotagem, a gente tem essa mesa mais curta. A questão do guidão também. No cross country a gente tem um guidão mais estreito um pouco, certo? Quando a gente parte para o downhill e para o enduro, a gente tem guidões maiores para garantir uma estabilidade maior da bicicleta, né? A gente vai estar andando bem rápido, então quanto mais estável a bicicleta, melhor. Nos freios a gente tem alteração principalmente no tamanho dos discos. No XC a gente trabalha com discos menores de 140 e 160 milímetros. E nas bikes de enduro e de downhill a gente trabalha aí com 180 e 200 milímetros de disco. Então ele potencializa bem a frenagem da bicicleta. Acertos de suspensão. Isso é um negócio bem legal, bem interessante. Quando a gente se volta a acerto de suspensão, a gente tem uma condição onde é muito interessante você entender onde você vai andar e verificar o manual da bicicleta para ver o que ela fala sobre o acerto de suspensão, certo? Cada fabricante tem um acerto, tem uma calibragem e geralmente eles trabalham com um SAG, que seria, aqui tem até uma escala de SAG nesse choque. Então quando eu sento em cima da bicicleta, ele vai afundar um pouco, certo? E aqui ele vai mostrar uma escala. Então dentro dessa escala você regula um SAG, fabricantes recomendam entre 25% e 30%. À medida que eu fui me tornando mais rápido, eu fui diminuindo esse SAG. Eu fui deixando a suspensão mais cheia. Inclusive a gente teve uma experiência, né, Charles? No último enduro, que foi há 2 semanas atrás, onde eu parei para ver um trecho da pista junto com o amigo que está sentado ali, e a gente estava num trecho com bastante pedra, um rock garden bem duro mesmo. E aí eu comentei com ele que tinha muita gente usando a suspensão muito vazia, então a suspensão dava final de curso, gerava instabilidade da bicicleta e acontecendo até algumas quedas. Então o cara não se tornava muito rápido pela questão de ajuste de suspensão, né? Aí foi interessante que ele teve uma leitura e ele verificou que a suspensão dele também estava vazia, né, Charles? Então a gente foi lá e calibrou a suspensão dele e melhorou, né? Significativamente, eu acho. Então essa questão de acerto de suspensão, ela é muito particular, só que quanto mais rápido você se torna, mais firme você usa a suspensão, mais dura você usa essa suspensão, certo? E tem os recursos, né? Para você medir, sempre fecha esses O-rings
e anda e vê o quanto você trabalhou da suspensão, certo? Então ele vai fazer os trabalhos, tá bem dura até a minha suspensão, mas aí o limite geralmente está aqui ou grudado aqui em cima, certo? Se eu estou usando esse limite numa trilha relativamente fácil, o meu ajuste não vai estar de acordo. Então, ele tem que acertar aqui em cima realmente numa condição muito extrema. E é isso. Vamos lá. Pneus e calibragem adequada dos pneus. A gente tem alguns tipos de pneus hoje. Basicamente, entre o Cross Country e o XC, quando a gente fala de proteção lateral dos pneus, a gente tem pneus de parede simples e pneus de parede dupla. Os pneus de parede simples são mais leves, porém os pneus de parede dupla eles vão resistir mais a cortes. Quando você anda em trechos de pedras, te oferece mais durabilidade dos pneus. Então, quanto mais extremo, é interessante você optar por um pneu mais durável, certo? Outra coisa interessante, a calibragem do pneu, cada pessoa tem uma calibragem, mas a gente volta naquela mesma discussão. Quanto mais rápido você se torna, mais calibragem você tem nos pneus, certo? Então eu costumo usar 26 libras na frente e 32 libras no pneu traseiro. Tubeless. Cara, eu não fujo muito dessa regra do tubeless ou câmera não. Mesma coisa. Usa muito parecido, muito próximo. No Cross Country eu tenho um bom amigo que é uma baita de uma referência nacional, é o Ricardo Puchay, que tem aí uma coleção de títulos nacionais dentro do Cross Country, atleta track hoje em dia, e ele utiliza nas bikes de Cross Country com pneu de parede simples, 23 libras na frente e 25 no pneu traseiro. Só que é uma condição de rodagem diferente de quem desce a montanha, né? Então ele tem um peso parecido com o meu e pelo fato da característica e da modalidade que ele pratica ser diferente da minha, então tem essas diferenças, parede de pneu e calibragem de pneu. E o fator externo, onde é que fica? O solo mais seco, mais... Certo. Na verdade, a gente tem também as condições de desenho dos pneus, né? Tem uma infinidade de desenho de pneus hoje no mercado. Cada pneu ele tem uma proposta de utilização em um terreno. Além do desenho do pneu, a gente tem os compostos de pneus, que eu julgo muito importante também. Grosseiramente a gente vê na parte de desenho de pneu ainda, que você tem um pneu de chuva, vocês podem circular entre vocês aí. Ele é um pneu bem parrudo, ele tem um desenho bem alto e ele é um pneu de parede dupla, então ele se torna um pneu mais pesado, né? Se aplica principalmente nas bikes de downhill e numa condição de terreno bem extrema. Tu chega a trocar de pneu assim ou não? Tu pega um kit mais versátil para sempre? Não, eu procuro até ter uma roda reserva. Uma roda reserva? Uma roda reserva. Onde você tem geralmente um pneu de chuva montado numa roda reserva, troca a roda. Isso. E na condição de seco, eu procuro escolher um pneu dianteiro que atenda a maioria das expectativas. Tem um leque interessante, né, com o pneu dianteiro. É um pneu que tende a durar mais também, né? Sim. Tem menos desgaste. E eu trabalho com pneu com uma borracha bem macia na frente, para ter uma melhor direção da bicicleta. Tanto enduro quanto downhill? Tanto enduro quanto downhill. Ambas as bicicletas eu procuro trabalhar com pneu mais macio na frente. Dependendo do nível de competição, inclusive o pneu traseiro eu também utilizo mais macio, para me dar mais estabilidade. Mas geralmente no uso do dia a dia eu procuro trabalhar com pneu um pouquinho mais, um composto um pouco mais duro na roda traseira, para você ter uma durabilidade maior. Até porque os pneus não são muito baratos, né? Para fechar, entendendo onde você vai utilizar a bicicleta, é importante você ter uma configuração de relação de marchas bem acertada. Vamos lá. Então, se a gente olhar a minha bicicleta de downhill, por exemplo, a bicicleta tem 7 marchas apenas.
né? Eu não preciso ter uma marcha muito leve porque eu não vou subir nenhuma montanha com ela. Então eu trabalho com marchas mais pesadas, uma coroa de um tamanho geralmente um pouco maior na frente, para proporcionar velocidade em descida. Quando a gente fala em bicicleta de cross country, é muito comum a gente ter um leque maior de marchas, bem maior, onde a gente trabalha aí com bicicletas de até 30 marchas. 3 coroas ou 2 na frente, geralmente, e aí de 9 a 12 coroas, 12 cogs que a gente chama, na roda traseira. Então isso para proporcionar realmente uma relação mais eficiente, um blend maior de marchas para subidas e descidas. Então é bem interessante também essa relação das marchas, que muda muito de um tipo de bicicleta para outro. E quando a gente vem para bike de enduro, eu procuro usar uma só na frente, assim como uma bike de downhill, só que hoje eu tenho 11 atrás. Bike de downhill 7, o meu maior COG tem 26 marchas, 26 dentes ali, e aqui eu trabalho com COG de 42 dentes. Tem COGs de até 50 dentes hoje, então proporcionam que a bike suba melhor e que ela desça melhor também, porque eu tenho uma coroa de tamanho satisfatório na frente, entendeu? Então, mais uma vez, é uma bike muito híbrida. Ela atende toda a expectativa que a gente precisa dentro do esporte de trilha de bicicleta, né?